Seja bem-vindo a mais um episódio do OMX Cast. O podcast da OMX, onde o nosso objetivo é fazer com que a sua empresa também se torne um grande negócio. Eu sou o Guimar Carvalho Eu, Matheus Gonçalves, e estamos juntos nessa empreitada, né? com certeza. E hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Exatamente, sobre imposto de renda da pessoa física, né? Aquela que a gente vai conversar hoje sobre a questão da origem, né? De onde, por que é importante o empresário ele não dar só importância ao imposto de renda no dia de entregar. Né? Os empresários eles entendem assim, a maioria das pessoas, né, que são obrigadas a entregar o imposto de renda, elas entendem que é só lá para o período de abril que tem que se preocupar em mandar para o contador na última hora para estar fazendo a declaração de imposto de renda dela, quando na verdade não é. Né? O imposto de renda você vem cuidando dele já durante o ano. Né? Se você é um profissional liberal, você já tem que estar cuidando de como você vai declarar essa renda no próximo período de entrega de declaração. Ô, Matheus, você já entrou aí no podcast pegando um gancho que eu acho que é a principal dúvida de todo mundo, né? Porque, ó, pra você ver, você pega nos veículos de comunicação, eles começam a veicular notícia de imposto de renda só ali para meados de março, né? E aí o pessoal só pensa o seguinte, agora eu tenho que entregar, mas não é isso aí, é o contexto todo do ano anterior, né? Então não adianta você fazer uma cagada no ano e tentar resolver só no próximo, né? Exatamente. A mídia só deixa para divulgar a questão de imposto de renda quando já está no mês de abril, que é o prazo de entrega. Né? Ou até antes, um pouquinho em março, e quando começa a entregar, e quando saem os programas de entrega. Hoje não é só o programa de entrega que é liberado, hoje é feito online também, né? Mas tradicionalmente muitas pessoas ainda fazem pelo programa. Acho que nos últimos 5 anos mudou pra caramba isso, né? Mudou demais. Muita coisa já vem pré-preenchida, né? De acordo com que é, as fontes pagantes já pagam para a pessoa física. Já vem tudo, assim, igual você falou, já pré-formatado, né? Agora a pessoa só tem que entrar lá e basicamente conferir e entregar, né? Mas aqui tem muito empresário e muito seletista que tem dúvida nisso, né? Quantos empresários que são nossos clientes que chegam pra gente e falam assim, poxa, ô Matheus, eu tenho uma restituição de imposto de renda? Como é que é isso? Explica aí pra desmistificar de uma vez por todas como é que E, funciona isso, cara. e é complicado, né, cara? Porque todo ano é a mesma pergunta. Cadê minha restituição? Ou seja, só tem restituição de imposto de renda aquela pessoa física que durante o ano ela teve alguma retenção na fonte. Por exemplo, a maioria dos empresários não acontece isso. Por quê? Primeiro, né, a pessoa ela é sócio de empresa, né, e ela tem ali uma retirada de prolabore, a não ser que essa retirada de prolabore ultrapasse, né, o limite de isenção, e aí durante o ano venha se descontando esse imposto de renda na fonte da própria empresa, do empresário, aí sim, ele vai primeiro informar na declaração esses rendimentos, né, para só então, depois que ele tiver com a declaração toda preenchida, é que ele vai ver se tem restituição ou não, ou se ele vai inclusive pagar mais. Mas o empresário que ele, durante o ano não teve nenhuma retenção, ou seja empresário, seja pessoa física seletista também, e durante um ano não teve nenhuma retenção na fonte, não há que se falar em restituição. Restituição é só para aquela pessoa que durante o ano teve retido o imposto na fonte. Ou seja, a famosa declaração de ajuste anual, né? Na hora que chega ali no período de março, abril, onde normalmente é o período de entrega do imposto de renda, ali vai haver uma ratificação do que aconteceu no ano anterior, né? Para ver se realmente o contribuinte ele deve e se foi retido, ou então se foi retido a maior dele e aí ele tem uma restituição. É mais ou menos por aí que funciona, né? Exatamente, é dessa forma mesmo. Né? A declaração ela é de ajuste, né? Tanto que é a declaração de ajuste anual. Ou seja, eu vou declarar ali todas as minhas rendas e eu vou ver se de acordo com tudo que eu recebi, se eu ainda tenho o direito a restituir ou se eu tenho que pagar a diferença. Né? Então, tá, vamos falar também a questão, principalmente do empresário, que ele é de micro e pequeno porte, empresas de micro e pequeno porte. Né? Esses empresários, a gente até orienta com que ele tire o mínimo de retirada possível, né, no Prolabore, na folha de pagamento, justamente para desonerar a folha de pagamento dele. E a restante das retiradas que ele precisa para estar cuidando do seu dia a dia e para estar cuidando do seu patrimônio,
é como retirada de lucro. Porque se a empresa ela já paga o imposto, já quando ela fatura, e ela dá lucro, o empresário ele pode fazer essa retirada de lucro e esse lucro é isento. Justamente porque ela já pagou, a empresa já pagou o imposto. Então não há outra tributação sobre essa retirada de lucro. Então a gente sempre orienta a fazer aos empresários a fazer a retirada dessa forma. Entendeu? Ou seja, só dando uma recapitulada aí, só para passar um pano nessa questão de retenção mesmo. Então todo mundo que tem essa dúvida, ô Guimar Matheus, eu tenho imposto a restituir? Então o cara ele só vai ter imposto a restituir se no ano anterior, né, sendo até mais prático, em 2022 a declaração de imposto de renda aconteceu ali em maio. Ou seja, se eu tivesse alguma dúvida sobre imposto a restituir, o que acontece? Eu deveria pegar a minha declaração, né, o meu informe de rendimento e olhar lá que a empresa forneceu tanto para o seletício até propriamente para o empresário mesmo, ver o valor da retenção, por ali que começa tudo, né? Ou seja, existe um documento que a empresa entrega tanto para o seletício quanto para o empresário e ali vai ser a base de toda a declaração do cara. Exatamente. No passar dos anos, porque às vezes acontece muitos casos em que o cara tem aquela retenção durante o ano, né? O contribuinte tem retenção todos os meses durante o ano, e na hora que ele declara, ele ainda tem que pagar mais uma bolada de imposto. Isso acontece muitas das vezes porque às vezes ele tem mais de uma fonte de pagamento. E eles não entendem justamente isso, né? Mas eu paguei tanto, fui retido tanto, cadê o meu dinheiro? Não, você pagou tanto, mas sua renda foi alta. Acontece muito com o aposentado, que tem uma aposentadoria considerável, né? Cada ano e vai tendo menos instituição. Por quê? Porque vai aumentando a renda dele vai atualizando, né, durante o decorrer dos E anos. a tabela está defasada A tem 4 tabela já anos. tem um tempão que ninguém atualiza, só tem promessa de governo, entra governo, sai governo, nada, né? E aí a cada ano que passa, ele ou deixa de ter instituição e às vezes tem uns que começam a ter que pagar a diferença. Entendeu? Principalmente essa questão de aposentado. Ou às vezes a pessoa que tem mais de uma renda, né? Pessoa que trabalha em várias escolas, por exemplo, professor, tem renda ali, renda em outra escola, outra faculdade. Também, aí quando junta todas as rendas, aí aquela retenção já não é suficiente para ele estar tendo algum tipo de restituição, né? Na hora do cálculo ele tem que pagar um complemento também. E é legal a gente colocar aqui na mesa, porque todo empresário, eu vou falar assim, 90% deles tem dúvida exatamente na declaração de imposto de renda, né? Então, o que acontece? Todo ano os caras vão lá, declaram o imposto de renda ou até a contabilidade que declara, mas ele nem sabe o que é aquilo. E aí, quando começa a ventilar, né, noticiar informativo sobre o prazo do imposto de renda está chegando, começa a juntar a sua documentação base, aí eles começam a ligar louco para a contabilidade, igual o cego em tiroteio, né, totalmente perdido. Mas por isso que é interessante a gente colocar na mesa aí como que funciona essa questão do imposto de renda, que não é só visando a tributação da pessoa física, né? Uhum. Você falou até um ponto de uma coisa interessante aí, documentação, né? Porque outra situação que acontece também é o contribuinte ele acha que porque ele tem muita despesa, ele tem algum imposto para restituir. E também não é dessa forma, porque o imposto de renda funciona da seguinte forma. Você tem duas opções de tributação. Ou você tributa pela dedução das receitas, ou então é tributado pelo desconto simplificado, né? No desconto simplificado, você ignora qualquer tipo de despesa. E é considerado somente o desconto que é aplicado na hora de você declarar, que é 20% sobre o rendimento tributável. A própria Receita já te dá esse benefício, né? Olha aqui, não me apresenta nenhuma despesa, eu já estou te dando aqui um benefício fiscal de 20% sobre o rendimento tributável que você teve. Exatamente. Na própria declaração, hoje, né, alguns anos atrás, já vem sendo feita dessa forma. Antigamente, você ia declarar e você tinha que ficar fazendo cálculo. Qual que é a melhor opção? Eu vou declarar pela dedução das receitas ou pelo desconto simplificado? Hoje não. Quando você entra no sistema, a própria Receita já te dá o cálculo. Olha, você está preenchendo, à medida que você vai preenchendo, ela já vai te apontando. Ó, você vai pagar menos imposto ou restituir mais imposto pela opção do desconto simplificado, ou então pela opção das deduções das despesas. Entendeu? Então, assim, nem sempre o contribuinte ter muita despesa significa que ele vai pagar menos imposto ou que ele vai ter restituição.
né? E tem o outro lado também, né? Porque às vezes, igual você falou, são duas modalidades, né? O completo e o simplificado. O simplificado você não precisa de dedução nenhuma, já o completo você precisa apresentar. É igual você falou, né? O próprio programa gerador, ele vai te dando uma simulação de como que está a sua situação ali no momento, né? E aí tem o outro lado também, que às vezes o contribuinte ele declara como simplificado, quando o completo era melhor. Por isso a importância de um contador, né? Exatamente. E acontece muito isso, dos dois lados, né? Às vezes o simplificado é a pior opção, né? E muitas vezes também, às vezes o contribuinte vai indagar, mas eu te mandei um tanto de despesa, por que você não lançou? Aí é outra situação. Por quê? A melhor opção é o desconto simplificado. E tem uma outra situação muito interessante também, e muito importante, e que eu creio que é a principal situação é o contribuinte que não cuida de sua renda, né? Ou seja, chega lá no final do ano, o cara tem uma porrada de despesa, o cara tem uma vida financeira que ele gasta 10 mil por mês, ou 20 mil por mês, só que ele apresenta rendimentos de 20 mil por ano. Entendeu? O restante do rendimento do cara é tudo informal. E aí, como que você declara isso na Receita Federal? Ah, eu tenho lá uma despesa de 20 mil por ano por mês, só que minha renda é 10 mil. De onde que vem os outros 10? E fora que você não tem de despesa dedutível, como que você É, sobrevive? é aí que nós falamos que toda aplicação ela tem que ter origem, né? Por isso que é muito importante, principalmente contribuintes que têm receitas não formalizadas, que têm rendimentos informais. Formalize uma empresa, abre o CNPJ, deixe a sua atividade formalizada, procure a menor tributação dentro do seu CNPJ e, consequentemente, você não vai precisar de ficar caindo em malha fina, porque quando acontece esse tipo de situação, que você declara mais despesas ou que você tem mais despesas e menos receita, você vai cair na malha fiscal. Entendeu? A Receita vai falar, não, você tem muita despesa, cadê a sua renda? De onde veio? E aí, quando você não tem como provar de onde veio a sua renda, a Receita vai simplesmente arbitrar o quanto você vai ter que pagar de imposto. Ela vai jogar lá na tabela. Legal você ter falado aí da malha fiscal, né, popularmente conhecida como malha fina, né? Aparece Né? lá no JN sempre no período, mas às vezes fica muito superficial para o pessoal entender. Quando fala malha fina, malha fiscal, o que que significa isso, cara? Significa que o contribuinte ele tem mais despesas declaradas do que receitas, do que rendimentos. Entendeu? Os rendimentos que ele tem formalizados são insuficientes para ele pagar as despesas que ele precisa no decorrer do ano de exercício. Entendeu? Então é isso que é cair em malha fina. Muita situação acontece também quando a pessoa vai fazer aquisição de patrimônio. O cara vai lá e compra o cara tem um rendimento de 10 mil por mês, durante um ano 120 mil. Aí do nada ele compra lá sei lá, um carro de 250 mil à vista. A conta não fecha, né? Não fecha. Ou seja, o cuidado que o contribuinte não tem com a evolução patrimonial dele. Então é muito importante, quando você está fazendo essa declaração, é o que a gente faz aqui com nossos clientes, analisar todas as fichas, principalmente a ficha de evolução patrimonial. Então, se você tem um patrimônio de 200 mil no ano, vamos supor que em 2020 você tinha um patrimônio de 200 mil. Em 2021, seu patrimônio passou a ser de 400 mil, você tem que ter, além de rendimento suficiente para você sobreviver, mais rendimento ainda para você justificar esse aumento de patrimônio. Ou seja, você teve um aumento de patrimônio de 200 mil, você tem que ter uma renda maior que 200 mil durante o ano. É aí que nós pegamos, fazemos link com sonegação fiscal, né? Porque é o que mais acontece, né? Às vezes o patrimônio do empresário ele evolui aí 5x e ele declarou lá na empresa dele que a origem do recurso dele é 1x, né? Exatamente. E aí acontece por N motivos, né? O principal deles é renda informal. Ah, eu vou vender aqui, mas vou emitir nota, não põe na minha conta pessoa física. Ou então, às vezes, o cara trabalha mesmo e põe na conta pessoa física dele, não tem um CNPJ, nem emite nota, nem nada, entendeu? Então, aí vai na informalidade. Aí chega na hora de declarar imposto de renda, é aquele Deus nos acuda. E aí, quando não, o cara vai pagar de um momento ou outro, ele vai pagar um imposto maior. E porque ele não cuidou de pagar aquele impostozinho durante o ano ali, é bem menor, 6% do faturamento dele, ele vai acabar pagando mais de 20%, quase 30% dos rendimentos informais que ele tem. Então, paga-se um preço muito caro
simplesmente pela ilusão de que você andar na informalidade é o melhor caminho. É o famoso barato que sai caro, né? E Exatamente. aí, pegando um gancho no que você falou da malha fiscal aí, também existem informações que são divergentes, né? Faz você ficar lá retido em malha, né? Exatamente. Eu vou declarar imposto de renda, eu mesmo vou fazer isso. Aí o cara, não, pega lá os contra-cheques dele, soma tudo, né? E aí esquece né? Primeiro, você não vai fazer declaração de imposto de renda sem nenhum informe. Tudo que você tem que declarar é com base nos informes de rendimentos das fontes pagadoras que te pagou. Seja das fontes que te pagou, seja de bancos, onde você tem dinheiro aplicado, investido, onde você tem dívidas, você tem que informar suas dívidas certinho. Entendeu? Porque uma das coisas também que pode justificar a evolução do patrimônio é a sua dívida. Entendeu? Eu comprei um apartamento por 500 mil, mas meu rendimento no ano foi de 200. E agora, como é que eu justifico? Com certeza você financiou mais de 300 mil. Então é muito importante você informar as dívidas, porque senão cai na minha frente do mesmo jeito. E às vezes o contribuinte ele cai na malha fiscal por bobeira, né? Não prestar atenção, porque na verdade é uma ratificação de tudo, né? Você tem um informe de rendimento que sai lá da DIF, que vai para a mão do contribuinte, seja ele seletista ou empresário. É pegar aquele documento, analisar com a ajuda de um contabilista, né, de um contador, e mandar aquela informação para dentro do programa. Né? Se tiver tudo certo, se o que a empresa declarou em uma ponta é o que você está certificando em outra, vai dar tudo certo, né? Com certeza, mas infelizmente esse é o mundo ideal, né, que só a gente que tem conhecimento e quem a gente orienta assim a ferro e fogo é que consegue manter isso, né? Mas a maioria dos contribuintes não mantém dessa forma, eles preferem ficar na informalidade e aí quando vai entregar o imposto de renda é que fica, nossa, devia ter me formalizado. Eu não sabia que ia pagar tanto Deixa imposto. para a última hora. Deixa para a última hora e aí já era. Aí não tem como você voltar lá atrás e ficar declarando renda, né? E ficar resgatando o que você poderia ter emitido de nota, já era. Aí você tem que se organizar para o próximo ano. Eu pago o imposto ali, beleza, você não quer pagar, mas uma hora você vai ser cobrado, vai ter que, de uma forma ou de outra, pagar ou parcelar esse imposto. Mas, assim, fica a orientação. Formalize tudo que você tiver de renda informal. Hoje, vamos dizer assim, 90% dos contribuintes é renda informal. Entendeu? É renda informal. Ou, às vezes, negócios que são feitos sem a orientação do contabilista. Né? Tem muitos negócios. Esse ano mesmo a gente deparou com a situação de uma pessoa que comprou um apartamento, vendeu o apartamento dele por X, e aí, só que não era dele, estava em um outro CPF, ou outro CNPJ, e ele comprou dele, mas quem pagou foi outra fonte. E aí ficou informação cruzada, ou seja, a pessoa adquiriu um bem de 400 mil reais, que é com o rendimento de outra fonte, mas que na verdade diretamente também era dele, entendeu? Mas fica essa situação desconexa, entendeu? Então, não é simples assim, eu vou juntar aqui, vou declarar, vou mandar, não. Tudo tem que ser calculado certinho, tem que ser analisado e não tem jeito. Na hora que você faz a declaração de ajuste, você vai deparar com situações de que tem algum rendimento que está faltando formalizar ou tem alguma dívida. Outra coisa também que a gente detecta, né, que a pessoa tem rendimento informal é questão de pagamentos também. Os pagamentos de financiamento. O cara tem ali financiamento de carro, de moto, de apartamento, não sei mais o que, Cartão terreno, de crédito. cartão de crédito, tem aquele tanto de pagamento. Aí soma lá um valor de 100 mil reais por ano, aí o cara vai e apresenta um informe de rendimento de 40, 50 mil. Então, não adianta. Tudo tem que ser planejado durante o ano. Você tem que cuidar sempre dessa situação, E o da mal, fonte do rendimento. e o mal das pessoas é achar que nunca vai acontecer com ela, né? Ah, esse negócio de malha fina, malha fiscal, nunca vou cair. Pô, a Receita tem 5 anos para te cobrar, né? Tem 5 anos e cada vez mais está cobrando mais rápido. Né? Quando você assusta, você já está lá na Procuradoria te protestando, porque agora a Receita Federal está protestando os impostos. O poder de polícia dela aumentou demais, né? Aumentou, É tudo aumentou eletrônico, né? exatamente. Quanto mais aperto no país a gente tem, mais eles vão se cuidando de cobrar os impostos para melhorar o caixa, né? Então, cada vez mais é mais rápido que se processa, entendeu? Muitas vezes se entrega um imposto de renda, aí com 30 dias já tem lá, já está tudo analisado, que faltou renda, que para você apresentar, né, o comprovação daquela renda, ou para você justificar alguma situação.
Então, está cada vez mais rápido, cada vez cobra-se mais rápido, executa mais rápido a dívida. Então, Esse ano mesmo, né? Quando você entregou o imposto de renda, teve casos que no dia subsequente a própria Receita falou: opa, tem alguma coisa aqui divergente, seja por informação é, desconexa ou falta de informação. Então, assim, tá tudo sendo feito muito rápido, né? muito rápido. Ainda mais com a declaração online, né? E tem situações que na hora já detecta, né? Então, não adianta mais eu contribuir de viver naquela cultura de postergação, de procrastinação, de cuidados né, da sua situação financeira, da sua vida financeira, porque qualquer hora pode dar um problema, E né? para os empresários também não adianta só cuidar do CNPJ, né? Tem que cuidar do CPF também, né? Exatamente, tem que cuidar. Até porque o CNPJ é a origem, né? Onde o dinheiro vai aplicar mesmo é onde? No CPF, né? Então, provavelmente os investimentos que você for fazer vai estar no seu CPF. Então, se você cuida só do CNPJ, e a gente vê muito caso assim, né? Até em reunião nossa com os clientes, nós falamos, a gente não cuida só do CNPJ. A gente tem uma visão 360. É o seu CNPJ e o CPF. Porque a origem do recurso está no CNPJ, mas você aplica ele no CPF. Exatamente. Inclusive, nas nossas propostas, a gente faz questão de explicitar que um dos itens né, de proposta é cuidar, declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Porque isso é muito importante. Entendeu? É muito importante estar linkando o CNPJ com o CPF do empresário. É uma segurança a mais que eles têm, né? Com certeza, segurança a mais, né, para depois não cair em situação de ter o CPF lá bloqueado por questão de imposto de renda. Pois é. E a questão, voltando aí, do barato que sai caro. Quando o cara fica na informalidade, aí lá na frente, quando a conta chega, igual teve caso de CPF que foi bloqueada, igual eu falei, o brasileiro, ele acha que nunca vai acontecer com ele, né? Só quando acontece que ele acredita. Ah, mas eu não sabia. Pô, o podcast aqui é justamente para esclarecer isso. O que é que ele vai pagar, cara, se ele fica na informalidade ali? Depois ele vai ter que pagar imposto de renda, INSS, como é que funciona isso? Ele vai ter que pagar tudo. Se tem uma renda informal ali, e ele não declara, e depois isso é detectado pela Receita, ele vai ter que pagar um imposto de renda sobre aquela renda que ele não declarou, e vai ter o cálculo normal, que vai dar quase 30%. Se for uma renda, se for aluguel, beleza, vai cobrar imposto de renda, mas se for uma renda de atividade remunerada, vai ser cobrado INSS também, que é mais de 20%. E fora isso, tem juros, multa, né, a multa de 20%, Corrigindo todo o período, né? corrigindo todo, ele deixa de entregar. Entendeu? Então, Pelo aí, simples fato de não procurar um contador habilitado, né, que está preparado, credenciado para fazer a declaração. exatamente. Então, ele não se preocupa em ter essa segurança, né? Ele tem um contador, ele paga um valor irrisório, né? O contador hoje não cobra caro para fazer imposto de renda. Embora eu acho que deveria cobrar, né? Porque pelo risco que é, mas um valor irrisório para o cara chegar e ter esse cuidado. E Até, depois ele ter de quem cobrar, né? até pelo benefício lá na frente, né? Vamos Exatamente. supor, tem contador que cobra aí 297 para fazer uma declaração de imposto de renda. Mas lá na frente você pode te economizar 50 mil. Com certeza. E aí, fora isso, você pode ficar tranquilo, porque se tiver algum problema dentro desses 5 anos que a Receita tem para fiscalizar, você tem um profissional que entregou para você. Meu amigo, olha, você entregou dessa forma. Então, por favor, né, me ajude nisso, corra atrás. Então, você tem essa segurança, você pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui para esclarecer essa questão do imposto de renda, né? Mais uma vez, que não é só na época, é o ano inteiro que você tem que cuidar, até para desmistificar um pouco esse cenário para o pessoal. Mas assim, a nossa recomendação é que procure um contador habilitado, né? Porque se tiver qualquer dúvida, não faça não. É melhor você entregar na mão de um profissional habilitado, que ele conhece de ponta a ponta e com certeza você vai economizar. Com certeza, tem que procurar um profissional, inclusive até a título de, eu lembrei aqui agora, essa semana mesmo, que a gente sempre orienta o empresário, cara, formalize a renda toda da sua empresa, 100%. Ah, mas eu vou pagar, às vezes o microempresário paga ali de 4,5% a 6% de Simples Nacional na atividade dele. Ah, mas tá muito caro, porque eu estou faturando 100 mil, eu vou pagar 6 mil reais. Aí, beleza. Aí, quando chega na época de entregar imposto de renda, nossa, o que que eu faço? Eu não tenho renda suficiente. Né? Aí você vai ter que cair lá naquela, né,
aquela alíquota exorbitante de imposto de renda da pessoa física. Aí esse ano agora, de novo, esse mês cliente veio, olha, tá muito caro eu ficar pagando esse imposto. Aí eu falo, você lembra o que aconteceu no mês de maio? Aí o cara vai e paga direitinho. Realmente é melhor continuar assim. Ou seja, às vezes é difícil para o contribuinte ter essa disciplina, mas ele tem que entender que é melhor ele pagar esse pouquinho de imposto durante um ano, formalizando sua renda, e depois faz essa retirada de lucro, do que depois, na hora de entregar o imposto de renda, ele, né, se vê diante de uma situação de imposto muito alto para ele pagar, e aí não tem como fugir, não. Na sua fala, eu até lembrei uma questão interessante aqui. Quando a gente fala de visão 360, de olhar tanto o CNPJ quanto o CPF, a gente está falando bem isso que você explicou aí, né? Porque o que acontece? Como o IRPF, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, é sempre no ano seguinte ao fato gerador, então é muito importante para o empresário que lá na empresa dele, ele projeta tudo que vai acontecer. E isso eu estou falando até de investimentos na pessoa física, né? Por quê? Exemplificando, se o cara vem e me fatura aí, sei lá, 300 mil no ano, na empresa dele, e aí ele tem um lucro de 100, mas lá na pessoa física dele ele fez um investimento de milhões, né? Igual você falou, como que vai justificar essa evolução patrimonial, né? Então essa questão de sonegar é o barato que sai caro. E a gente fala sempre o seguinte, se para você ter lucro, você tá tendo que deixar de pagar imposto, tem alguma coisa errada, né? Exatamente, cara. É, assim, uma recomendação que eu falo, e até, vamos dizer assim, mais, pegando mais pesado, sai desse negócio de ficar sonegando imposto. Isso não é bom. Mas eu não consigo sobreviver se eu ficar emitindo nota de tudo na minha empresa. Cara, você já fez um Então tem um estudo negócio tributário? errado aí, né? Exatamente. Você já fez um estudo tributário para saber se está pagando imposto certo? Porque muitas vezes o cara está pagando imposto ali na empresa dele e realmente está a carga tributária pesada, mas às vezes o cara não, ele não se preocupa em descobrir a verdadeira tributação do seu produto, em procurar caminhos, né, dentro da lei de tornar a sua carga tributária mais leve, e aí simplesmente vai levando ali no arroz com feijão, feijão com arroz, e por isso que fica caro a carga tributária. Mas se a gente tomar cuidado, tem como sim o empresário, tem como a empresa sobreviver dentro da carga tributária com um valor menor e correto dentro da legislação tributária. E evitando transtorno no imposto de renda da pessoa física, que é o CPF do cara, né? Exatamente, porque se você está evitando problema ali, amanhã vai ter problema na sua pessoa física. Não tem jeito. Porque para onde que vai o dinheiro que você não está pagando imposto, não está emitindo nota? Para algum lugar vai. E com certeza é o seu patrimônio de pessoa física. E aí, como é que você justifica? Da sua empresa você não pode dizer que tirou. Você não faturou lá, você não pagou imposto lá. E aí você vai deixar de pagar um impostozinho na sua empresa lá de 10, 15, 20%, vai pagar 30% Com juros e com multa. juros e multa. Fora a dor de cabeça. Exatamente, fora você não vai dormir. Isso se você não conseguir pagar, uma hora você vai executar o patrimônio que você comprou com dinheiro sonegado. Então não adianta. No primeiro momento parece legal, né? Poxa, legal, não estou pagando imposto, não estou pagando imposto, mas uma hora esse imposto vai ser cobrado. A conta chega, Não né? tem jeito. Não tem como você ficar vivendo a vida inteira movimentando dinheiro em espécie. Isso não existe. O dinheiro que você tem em espécie, alguém declarou contra você. Então não tem jeito de fugir. E a Receita ela tem 5 anos para te cobrar e normalmente ela deixa para te cobrar com 4 anos e 11 meses, né? Exatamente. Agora, por mais que muitos casos são muito rápidos, mas não se assuste. Quando você pensa assim, vai passar os 5 anos, não vai dar não. Chega uma cartinha lá. Opa, não esqueci de você não. Entendeu? Tudo sistematizado, não tem jeito de fugir. Então fica lá, o programa está rodando lá, né? O algoritmo da Receita tá rodando lá. O crivo agora, né? O pente fino é certo. Nada passa. Não passa não. Você sonega aqui, você fica aí 3, 4 anos trabalhando aí. Que legal, tô nadando de braçada porque eu consigo vender sem nota. Aí seu patrimônio está crescendo, opa. O patrimônio da sua empresa está crescendo, opa, porque tem coisa que você não vai comprar sem nota. Você vai comprar imóvel, você tem que registrar no cartório. Mas eu consigo colocar um preço abaixo. Mas e o cara que vai receber o dinheiro de você? Você acha que ele não vai declarar que pagou tanto? Mas o cara já combinei com ele. Tá, mas beleza. E o que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai comprar alguma coisa. Ele não vai ficar guardando o resto da vida dentro debaixo do colchão. Então é isso. Talvez você
se dê bem, entre aspas, naquele momento, mas o cara vai se dar mal lá na frente e ele vai te procurar. Não adianta bancar o espertão, né? Não tem jeito, hoje não tem jeito, né, de acontecer esse tipo de situação, não. Pois é por isso que o nosso podcast é justamente para ajudar, primeiro, quem quer empreender, né, para já começar do jeito certo e não cometer os erros, né, que muita gente que está começando o negócio do absoluto zero comete, e também para os empresários que já estão aí no mercado e continua dando murro em ponta de faca, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho é esse, é evitar que o empresário ele sobrevive de forma informal, que amanhã ele tenha um passivo fiscal violento, né? Então, em decorrência desses descuidos, né? Então, esse que é o nosso trabalho. E a gente sempre frisa isso, paga um pouquinho mais barato e sempre, porque senão amanhã você vai pagar muito mais caro. A verdade é essa. E aí, se fosse aí pra gente dar algumas dicas, né, umas 3 dicas aí para tanto seletista quanto empresário, para ele não ter mais essa dúvida na hora de declarar imposto de renda. Primeiro, eu já vou falar que é procurar a gente, contador Exatamente. especialista em Exatamente. imposto de renda. E mais outras 2 dicas aí. Primeiro, você que tem renda informal, formalize sua renda, urgente. Entendeu? Já estamos em agosto, formalize, que seja a partir de agosto. Né? E vamos dizer para o seletista, que já tem sua renda formalizada, já começa a olhar o que você está fazendo durante o ano. Já planeje seu ano. Oh, eu ganho tanto por mês, meus rendimentos é tanto. Então, como é que está a minha situação? Está tudo documentado? Como é que eu estou comprando esse imóvel aqui? Eu estou comprando por tanto, porque tem um dinheirinho que eu peguei de fulano, que eu peguei não sei o quê. E aí, será que vai justificar, vai dar certo na hora de declarar? Né, o que você pagou pelo imóvel, sua renda vai justificar? O que você pagou por um carro, sua renda vai justificar? O que você financiou? Então, assim, essas 3 dicas. Nos procure, formalize sua renda e cuide, projete o que você vai declarar no ano que vem, já, agora, nesse momento. Ter uma visão estratégica, né? Não deixar pra última hora, não, porque a vaca vai pro brejo. Não tem jeito. Porque quando você vai declarar o imposto de renda, o ano já acabou, ó, 3, 4 meses atrás. Então já era, não tem o que fazer. Não tem mais, não tem como você correr atrás mais. Então aí você tem que cuidar daqui para frente. Aí ainda não existe voltar no tempo, né? Não, por enquanto não, né? Tem só teoria. Por enquanto não. Mas é isso. Quem gostou aí do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Isso vai motivar tanto eu quanto o Matheus a gravar mais vídeos aí para ajudar os empreendedores. A nossa ideia é que essas informações sejam divulgadas, né, para a gente estar cuidando de mais empreendedores, né, para que eles evitem cair nesse sufoco, né, nessa situação de renda informal, cair em malha fiscal, porque isso é desagradável demais e geralmente acontece nos momentos, né, que você acha que está tudo tranquilo. Então, esse é o nosso recado aí. Vamos cuidar da nossa vida aí patrimonial. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima.